E aí, pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre estética automotiva. A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, sobre as diferenças entre um serviço e outro, se você pode ou não fazer um serviço de estética no seu carro, você que tem um carro zero e não sabe se dá para fazer, se estraga a pintura, por aí vai. Então eu estou aqui com o Eric. Eric, para quem não sabe, o Eric, ele é a pessoa responsável pela estética automotiva aqui, que faz os serviços pra gente, etc. Conta um pouquinho da sua história aí, o que você já fez aí com o carro no ramo de estética? Sim. Bom, sou Eric, estou no ramo faz uns 4 anos já, né? Trabalhando focado no detalhamento automotivo. E eu vi muita deficiência no mercado que tinha na época e comecei a ir atrás de sempre estar se atualizando, desenvolvendo e entregar sempre o melhor resultado possível, né? Gente, para vocês terem uma ideia, aqui na oficina a gente tinha uma área de estética própria, 100%, só que é tão difícil achar um profissional competente que execute um trabalho de uma maneira impecável, que é o que a gente busca, que a gente acabou terceirizando essa área, só que para fazer essa terceirização a gente fez um processo seletivo para saber o profissional que mais se adequava aos nossos quesitos aqui para poder entregar um serviço de qualidade para vocês. Afinal, esse serviço é responsabilidade da Performance. Então agora eu vou fazer umas perguntas para o Eric, que eu tenho certeza que muitas delas são as dúvidas que vocês têm com base nas perguntas que fazem para mim quando vão fazer um serviço de estética. Então, Eric, acho que o primeiro passo que a gente pode fazer é diferenciar o que é cada serviço. Então, os serviços que a gente tem aqui são enceramento técnico, polimento e tratamento cerâmico. E aí, além de outros, como higienização e tal, mas aqui a gente vai tratar sobre esses aqui. Então, explica pra gente por que fazer um enceramento técnico, qual a diferença dele para uma lavagem comum de posto, por exemplo. Assim, falando tanto da parte técnica do negócio, por que acontece com a pintura e etc., como na parte visual mesmo, na sua percepção. Sim, tudo começa na lavagem, né? Então, o princípio é uma lavagem bem executada, né? No caso, nós utilizamos assim, luva de microfibra, 2 baldes com grelhas para não turbilhonar e voltar a sujeira. Então, assim, a gente busca sempre minimizar a possibilidade de marcar o carro. Então, o fundamento é uma lavagem bem executada, né? E dando uma atenção bacana nos detalhes, caixa de roda, parte interna de roda, os frisos, emblemas, que são negligenciados geralmente, né? Então, só numa lavagem bem feita, já nota-se uma grande diferença, né, de uma convencional por aí. Então, gente, vamos começar as perguntas aqui pro Eric, que é isso que vocês vieram aqui para ver, com certeza. Então, Eric, explica pra gente qual a diferença de uma lavagem convencional, feita em um posto, em algum lugar simples, para um enceramento técnico. O que mais se vê por aí são lavagens inadequadas, as famosas lavagens de posto, né? Ou risca rápido, né? Porque não tem critérios algum, né? Simplesmente o que eles enxagam o carro, produtos agressivos demais, ferramentas agressivas, no caso, usam até colchão, já vi até colchão para esfregar o carro. Colchão? Cada uma que tem por aí, vocês não acreditam, né? E então, o nosso foco aqui seria o quê? Uma lavagem técnica, produtos adequados, ferramental adequado e procedimentos, né? E quais são eles, assim, numa ordem? No caso, assim, nós fazemos um enceramento técnico aqui, a gente começa com uma lavagem técnica, né, no caso. Então, primeiro... Uma lavagem, assim, tipo, bem detalhada. Exatamente. Mesmo, pegando nos detalhes do carro. Assim, vou até complementar aqui, tô parecendo o Faustão. Assim, pelo que eu percebo, aqui como um avaliador do serviço, né? Tipo, onde a gente vai olhar principalmente são os detalhes, que é onde o cliente chega aqui, ele vai olhar o cantinho da roda, ele vai olhar o emblema, ele vai olhar atrás da maçaneta, ele vai olhar aqueles detalhes que a gente sabe quais são. E é justamente esse o tipo do trabalho que nós realizamos aqui. Seria uma lavagem mais detalhada, mais técnica, dando atenção nessas partes que são negligenciadas em outros lugares, né? Depois de feita uma lavagem adequada, no caso, é feito o enceramento do veículo, mas dependendo de como está o estado da pintura, se ela está muito áspera, você sente um toque, então nós fazemos uma descontaminação da pintura. E assim também ancorar melhor a cera, né, no caso, ou o selante, para fazer a proteção da pintura mesmo, né? E hoje, assim, por exemplo, o meu carro, eu costumo lavar em lugares especializados, que no caso aqui, por exemplo. E eu não gosto muito de levar o carro num posto, etc. Não denegrindo,
Tem gente para tudo, tem pessoas que gostam de qualquer coisa. Minha mãe, por exemplo, leva o carro no lava rápido e não tem problema, né? Mas eu tenho um certo cuidado, então eu não gosto. E hoje, por exemplo, quanto tempo dura uma lavagem convencional versus um enceramento técnico, digamos assim? Bom, como a pintura está protegida, vai se estender pelo menos o dobro do tempo. No caso assim, um carro encerado, o ideal para fazer uma lavagem seria assim a cada 15 dias, por aí. Mas como é nítido, né? Depois que o carro está encerado, parece que ele não suja da mesma maneira, né? Então assim, forma meio que uma barreira ali, a sujeira não ancora na pintura. E também fica muito mais fácil de manter. Sim. Então o segredo, na verdade, seria assim, fazer um serviço adequado e depois fazer assim, ter uma frequência, né? No caso, seguir um padrão. Pelo menos uns 15 em 15 dias, assim, é suficiente. Então, por exemplo, né, um serviço de enceramento técnico aqui na oficina, ele varia de 150 a 200 reais, mais ou menos. Então, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, que ele dura, entre aspas, 2 lavagens, porque eu conheço gente que lava o carro toda semana, então dá praticamente no mesmo, só que você tem um puta benefício de ter um serviço realmente executado da maneira como deve ser. Com certeza. Isso porque, pessoal, esse aqui é o serviço mais simples que a gente tem aqui. Agora a gente vai entrar num negócio um pouco mais diferenciado. Depois do enceramento técnico, o próximo serviço para tratamento de pintura seria o polimento, certo? Aí você tem o polimento com um tratamento cerâmico ou você tem um simples polimento. Explica pra gente qual seria a diferença entre esse enceramento técnico que você passou para um polimento convencional e depois um polimento acrescido de um tratamento cerâmico de pintura mesmo. Sim. No caso, o tratamento cerâmico e o enceramento seria a proteção. Sim. No caso, o enceramento com cera, carnaúba, sintética ou selante, né? Agora, o tratamento cerâmico seria os vitrificadores, né? E no caso, a marca que nós utilizamos aqui tem trazido muito benefício, certificações internacionais, muita qualidade, além do toque aveludado que é impressionante, né? Aquele o que eu acho mais legal, assim, quando termina de fazer um carro, parece que ele acabou de tomar banho, assim, aquele brilho molhado, um negócio que você fala, putz, acho que eu não vou nem sair com o carro porque... É demais, surpreende, né? Totalmente. E além da proteção, que realmente é efetiva, pelo menos 3 anos na pintura do veículo, né? Para os tratamentos melhores que a gente tem, né? Sim. E tipo, por exemplo, que tem muita gente que vem aqui e fala assim, eu queria fazer só um polimento, mas às vezes a pessoa nem sabe que existem outros tratamentos, etc. Então, me corrija se eu estiver enganado. O polimento, quando você faz, o processo de lavagem detalhada é igual para todos os tipos de tratamento que a gente vai fazer, certo? Você vai fazer uma boa lavagem antes de começar a trabalhar no carro. Depois, quando você vai entrar com o polimento, a gente, querendo ou não, agride um pouco essa pintura, né? Tira ali um pouquinho dessa camada para poder realmente polir, esse é o significado da palavra, exato, né? Então, só que depois que a gente faz o polimento, ou a gente tem a possibilidade de deixar esse carro do jeito que está, simplesmente polido. Esse é o polimento convencional. Esse polimento, pela minha experiência aqui, o que eu pego de durabilidade de 2 a 3 meses, no máximo, para você já voltar ao toque antigo do carro. Tô errado ou estou falando coisa certa? Não, exatamente. Depois do polimento, geralmente enceram o carro, só que não tem uma durabilidade tão grande quanto um tratamento cerâmico, né? Então, resumindo, pessoal, minha opinião, acho que do Eric também, tem um carro, tem um zelo por esse carro, gostaria de ficar um bom tempo com esse carro, ou comprou um carro zero, principalmente. Putz, se eu falar pra vocês quantos carros 0 km vieram aqui, porcos, com detalhe, assim, o cara faz uma lavagem ali só pra entregar mesmo, esse carro ficou no tempo, um tempão. Putz, você pensa, é zero, não tem nada pra fazer. Imagina aí que tem coisa pra fazer mesmo, né? Muitas vezes fica num pátio. Geralmente, os carros vêm com adesivo de proteção. Então, às vezes na correria, na concessionária, não removem adequadamente a cola, marcam, fazem uns procedimentos que não vão de acordo com o que a gente prega, que seria... A qualidade mesmo, né? Então, assim, tem um carro zero, o ideal seria isso. Fazer uma avaliação e estar agendando o serviço para poder fazer essa proteção cerâmica, que atualmente é o que há, né? Putz, eu falo para vocês por experiência própria, eu gosto de testar os produtos que a gente comercializa aqui. E no meu carro, a gente usou um produto que na minha opinião é fantástico, que é o que a gente mais usa aqui. Eu fiz faz 2 anos, meu carro é azul. Putz, você bate uma água no carro,
Óbvio, em 2 anos ele vai perdendo um pouquinho do brilho molhado e etc, mas são 2 anos. E, gente, uma coisa que eu acho legal ressaltar aqui é o seguinte, quando a gente faz o tratamento cerâmico, como funciona a elevação da dureza do verniz para proteger contra risco, a hidrorrepelência, todo esse tipo de condição de característica do tratamento? Como que funciona isso? Depois que é feito o tratamento, as correções de pintura, no caso, eliminou, ele está sem marca alguma, aí sim, nós fazemos uma limpeza do carro novamente, no caso com álcool isopropílico, para poder ter a perfeita ancoragem do vitrificador. Senão não adianta o produto ser excelente, só que o segredo está na aplicação, está na preparação antes, né? Exatamente. O produto também conta, mas a preparação acho que é uns 60% do trabalho ali, não é? Então, né? Porque seria a mesma coisa que encerar o carro, vamos dizer assim, se a pintura está engordurada. Então, assim, tem que preparar bem para poder ter a perfeita ancoragem do produto. No caso, a hidrorrepelência é fantástica, como ele citou agora há pouco. Quando você vai lavar o carro, basicamente não precisa nem esfregar quase. Você bate a água e já era. Às vezes está com pressa, a gente põe na área de lavagem ali, já era. Jogou rápido. Ele tem a dureza de 9H na escala grafite. Só que então, no caso, vamos dizer que o verniz desse carro, que é um verniz já duro, ele soma esses 9 com 5, você divide por 2. Então, para ter uma média. Você tira a média disso daí, então vai ser essa elevação de dureza da pintura, né? Então a gente vai, desse aqui se ele tem uma dureza nível 5, digamos assim, aí você soma com 9, que é o vitrificador, dá 14, então ele leva para 7. Exatamente. E pelo que eu me lembro, 9H é a dureza do vidro, por isso vitrificação, certo? Certo. Vidro é um material, por isso que vidro quebra de qualquer jeito que você encosta nele, duro, né? Quanto mais duro, mais fácil de quebrar. E, consequentemente, mais difícil de marcar também. Sim. Seja numa lavagem, numa secagem ou no dia a dia mesmo, né? A gente até passou por um caso interessante aqui. A gente tem um cliente, ele tem uma Mercedes e ele viaja todo dia para São Paulo. E ele fez o tratamento assim, carro zero, veio da concessionária para cá, a gente fez o tratamento e acho que faz uns 2 anos isso. E, putz, esse cara foi vender o carro depois, cara, você olha a frente do carro, não tem uma marquinha de pedra, assim. Tipo, acho que tinha uma marquinha, mas possivelmente foi uma senhora pedra que ele pegou em alguma dessas viagens. Mas aquelas marcas que você vê de, putz, um carro de 2, 3 anos de uso, de uma pessoa que só pega estrada, o carro tá repleto de piquinho de pedra, assim, né? Então esse tipo de tratamento, feito antes, logicamente, da pedra bater, né? Você tem uma proteção muito mais longa e duradoura, né? Tem até nos vídeos que o fabricante do produto mostra, tem cara batendo a chave e tal. Honestamente, eu nunca fiz isso. E também não tenho interesse em fazer, porque vai que é mentira, né? Aí ferra todo o trabalho. Mas a ideia é, com esse exemplo que eu dei aqui agora, eu consegui comprovar realmente a eficiência do produto. Para a gente conseguir comercializar um negócio com 100% de verdade, né? Então acho que esse é o ponto principal aí. Então, gente, que a gente queria passar para vocês aí era isso, era mais um bate-papo. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo que a gente vai responder aí, vai fazer um esforço para responder a todos. E esperamos vocês aqui para fazer o tratamento estético, o enceramento técnico, qualquer coisa que você precisar fazer na parte de estética do seu carro, a gente está aqui com as portas abertas. Muito obrigado, Eric, Muito obrigado, Rafa, por participar da entrevista e compartilhar seu conhecimento com a gente. as ordens. Valeu e até o próximo vídeo.